Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijark, professora e designer de crochê, e agora vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer o motivo, você vai precisar de um novelo de charme nas cores 9203, na cor 9399 e na cor 7563, agulha de crochê número 2,5 e tesoura. Você pode tecer o motivo com qualquer fio. Siga as orientações da videoaula. Para dar início à flor, nós vamos fazer o anel mágico. Caso você tenha dificuldade de fazer o anel mágico, você pode substituí-lo por 3 correntinhas e fechar o anel com um ponto baixíssimo. Retiro com cuidado dos dedos, insiro a agulha, puxo o fiozinho e aqui eu vou tecer 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto. Agora vou dar a laçada e dentro do anel mágico eu vou fazer mais 15 pontos, então nós vamos ter o total de 16 pontos altos. Feito os 16 pontos altos, eu ajusto puxando o fiozinho do anel mágico e vou encerrar com ponto baixíssimo, então eu conto 1, 2 e 3. Faço ponto baixíssimo pegando na terceira correntinha que eu fiz lá no início e agora eu vou tecer uma correntinha para iniciar o primeiro ponto baixo e mais 3 correntinhas para formar a argola. Pulo um ponto de base, no segundo eu insiro e faço ponto baixo. Faço 3 correntinhas, pulo um ponto de base, no segundo eu insiro, faço ponto baixo. Faço 3 correntes, novamente pulo um ponto de base, no ponto ao lado faço ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar dessa forma e nós vamos ter o total de 8 argolinhas como essa. Aqui eu concluí as 8 argolas e agora para finalizar eu insiro pegando lá no pontinho, no primeiro ponto, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo, insiro dentro desse espaço da argola, não há necessidade de pegar nas correntes e faço ponto baixíssimo. Agora eu vou tecer 3 correntes para iniciar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e dentro desse espaço eu vou fazer mais 6 pontos altos. Então aqui nós vamos ter o total de 7 pontos altos. Feito os 7 pontos altos, eu insiro pegando na próxima argola e faço ponto baixo. Dou a laçada, dentro desse espaço faço mais 7 pontos altos. Feito os 7 pontos altos, eu insiro na próxima argola e faço ponto baixo. Vejam que aqui ele vai fechando, não há necessidade de você esticar, porque o centro da flor, ela é fechadinha mesmo. Agora eu vou dar laçada, vou fazer mais 7 pontos altos e na próxima argola eu faço ponto baixo. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando na argolinha, faço ponto baixo, insiro na terceira corrente, faço ponto baixíssimo. Então, nós vamos ter o total de 4 pétalas para a primeira camada de pétala da flor. Agora, eu vou virar a pétala do avesso e vou caminhar pegando entre os pontos altos e vou fazer ponto baixíssimo até chegar no ponto baixo onde eu teci as argolas. Então, vejam que eu insiro a agulha passando por debaixo do ponto baixo e faço ponto baixo. Faço 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Insiro, passando a agulha por detrás do ponto baixo, puxo e puxo, faço ponto baixo. Faço 4 correntinhas. Novamente, vou para o próximo pontinho baixo. Insiro, puxo e faço ponto baixo. Então, eu vou ter o total de 8 argolas como essa, tecendo 4 correntinhas para cada uma e sempre pegando na parte avesso da peça. Para finalizar, vejam que aqui eu teci 4 correntinhas. Eu insiro, pegando lá no primeiro pontinho e faço ponto baixíssimo. Vejam que aqui eu tenho um total de 8 argolas, como eu fiz anteriormente, só que agora estou tecendo na parte avesso da peça. Agora, eu vou trabalhar
ponto baixo até chegar aqui no centro dessa argola e vou fazer 9 pontos altos na próxima argola. Então, eu vou tecer aqui 1 e 2. Faço 2 pontos baixos apenas para chegar no centro dessa argolinha. Dou a laçada e nessa próxima argola eu vou fazer o total de 9 pontos altos. Feito os 9 pontos altos, vou para a próxima argolinha e faço ponto baixo. Dou a laçada, insiro e faço 9 pontos altos. E aqui vem uma dica bem importante. Vejam que essas pétalas aqui logo abaixo, elas estão entre uma pétala e outra. Concluídos os 9 pontos altos, eu insiro na próxima argola e faço ponto baixo. Dou a laçada e na argola seguinte eu volto tecendo 9 pontos altos. E nós vamos trabalhar dessa forma até concluir a segunda camada de pétalas. Finalizada a segunda camada de pétalas, eu insiro lá no segundo ponto baixo que eu fiz no início e faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Pronto! Agora vamos pegar o fio da cor verde. Para fazer a carreira em verde, eu vou inserir a agulha pegando no ponto baixo que aparece logo na segunda camada. Se eu inserir a agulha e pegar neste pontinho baixo, o verde vai aparecer. Então, para ele ficar escondidinho, eu insiro a agulha aqui, viro a minha flor do avesso, passo o fiozinho verde e aí eu vou amarrar fazendo 2 nozinhos. 1 e 2. Feito 2 nozinhos, nós vamos tecer as correntinhas do lado avesso. Então, eu insiro a agulha, puxo e aqui eu vou fazer o total de 6 correntes, sendo que uma corrente é referente ao ponto baixo e 5 correntes são referentes às argolas que eu desejo fazer. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feito isso, viro o trabalho, engato passando a agulha por debaixo do ponto baixo. Certifique-se sempre que a agulha está pegando na segunda camada de pétala. Puxa e aqui eu faço ponto baixo. Faço 5 correntinhas, novamente viro o trabalho, insiro a agulha por debaixo do ponto baixo, puxo e faço ponto baixo. Faço 5 correntinhas e repito o mesmo processo. Então, nós vamos ter ao todo 8 argolas com 5 correntinhas cada. Bom, pessoal, finalizei as 8 argolinhas ali atrás e vejam que aqui no miolo não aparece a cor verde, ou seja, o fio verde ele vai ficar escondidinho na segunda camada de pétalas. Para finalizar, eu insiro pegando lá no primeiro pontinho, puxo e puxo. Agora, nós vamos trabalhar em torno dessas correntes, ou seja, dessas 8 argolas, porque a intenção é tecer justamente uma base quadrada para facilitar a emenda depois. Então, eu insiro dentro desse espaço de uma das argolas, puxo e puxo. Dentro dessa argola, eu vou fazer o ponto leque. Então, eu faço 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto e teço mais 2 pontos, 1 e 2. Temos 3 pontos altos dentro dessa argola. Faço 3 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos dentro dessa mesma argola. 1, 2 e 3. Então, nós temos um pontinho leque feito por 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e dentro desse espaço eu faço apenas 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e vou para a próxima argola. E aí eu repito o ponto leque. Então,
3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação, dou a laçada, na argola seguinte faço 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e repito o ponto leque. Então vejam que aqui eu já tenho duas laterais do quadrado. Eu vou trabalhar seguindo essa sequência de pontos até completar toda a carreira e aí eu vou ter 4 laterais como essas aqui. Vejam que aqui eu já completei toda a carreira, tenho 4 laterais. Faço uma correntinha de separação, insiro na terceira correntinha que eu fiz lá no início, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Caso você queira fazer mais carreiras em verde, não precisa cortar o fio. Agora eu vou vir com outra cor, lembrando que isso é opcional. Vou amarrar em uma dessas 4 laterais, então eu passo a agulha, puxo o fio e aqui eu amarro fazendo 2 nozinhos, 1 e 2. Pronto. Feito isso, eu vou repetir. Eu vou fazer dentro desse espaço o ponto leque, então eu subo 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto alto da carreira. Faço mais 2 pontinhos altos, então nós temos aqui 3 pontos altos no total. Faço 3 correntinhas, mais 3 pontos altos dentro desse espaço. Então aqui nós sempre vamos repetir o ponto leque. Vejam só. Faço uma correntinha de separação, dou a laçada e nessa correntinha de separação que eu fiz na carreira anterior de verde, eu insiro a agulha e faço 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e dentro desse espaço, onde eu fiz correntinhas de separação na carreira de verde, eu repito 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, dou a laçada e dentro do ponto leque eu repito o ponto leque. Então faço 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então vejam que os aumentos acontecem justamente nessa parte aqui. Nós vamos manter os pontos leques, mas na carreira anterior eu tinha apenas 3 pontinhos entre um ponto leque e o outro. A partir da segunda carreira, eu vou ter 2 pontinhos. Caso você deseje fazer a terceira carreira, você vai ter 3 pontinhos altos, então 3 bloquinhos desse. Então a cada carreira, o número de bloquinhos de 3 pontos altos vai aumentar. Eu vou tecer toda essa carreira e vou finalizar aqui, seguindo o mesmo esquema de pontos. Então aqui eu concluí toda a carreira. Para finalizar, fiz aqui uma correntinha de separação, insiro na terceira correntinha, puxo e puxo, faço ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Bom, agora que você já tem essas correntinhas aqui, fica muito mais fácil de fazer a emenda de outra flor nessa parte aqui. Ou, caso você prefira, também pode aumentar o número de carreiras, tecendo dessa mesma forma. E aqui nós temos a nossa flor pronta, já finalizada, já escondi todos os fiozinhos. E agora eu vou ensinar você de casa a fazer a emenda de uma outra flor, tá? Então vejam só que aqui eu já fiz uma outra flor seguindo o mesmo esquema de pontos, quantidade de pontos, carreiras. E para fazer a emenda, pessoal, eu sempre tenho que ter 2 laterais não estando concluídas, tá? 2 ou mais. Eu vou fazer aqui uma correntinha, lembrando que são 3, né? Eu tenho aqui 3 pontos altos, faço uma correntinha,
pego a flor que já está pronta, insiro a agulha, pegando aqui no ponto leque da flor pronta, puxo e faço ponto baixo e faço mais uma corrente. Então vejam só, eu tenho 3 correntinhas. Uma eu faço corrente, a outra eu faço a emenda com ponto baixo e a outra corrente. Então aqui eu fiz o ponto baixo, fiz uma corrente, dou a laçada e volto para finalizar a primeira lateral. 1, 2 e 3. Ou seja, a primeira lateral da emenda. A próxima etapa seria fazer uma corrente. Mas eu insiro a agulha aqui, na correntinha da flor pronta, não há necessidade de pegar dentro da corrente e faço ponto baixo. Então, esse ponto baixo de emenda, ele equivale à correntinha de separação. Dou a laçada, volto dentro desse espaço e faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Insiro a agulha do outro lado, faço ponto baixo, dou a laçada, venho para esse espaço e faço 3 pontos altos. Novamente, ponto baixo, dou a laçada e vejam só que agora eu vou fazer o ponto leque. Então, insiro dentro do ponto leque e faço 3 pontos altos, uma corrente, insiro, faço um ponto baixo e mais uma corrente, dou a laçada e volto tecendo 3 pontos altos. Vejam só que aqui já foi finalizada a união de 2 squares, de 2 flores feitas com ponto baixo. Agora eu vou finalizar da mesma forma como eu fiz a primeira flor. Então, eu faço aqui uma correntinha de separação, insiro, faço 3 pontos altos, uma corrente de separação, dou a laçada dentro desse espaço, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço uma corrente de separação, insiro na terceira correntinha, puxo e puxo. Venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. E vejam só que aqui eu tenho 2 flores emendadas, por isso a importância de tecer essas correntes entre os pontos, para facilitar a emenda e a construção da sua peça. Espero que você tenha gostado, faça sua peça, publique em suas redes sociais e marque hashtag Aprendiz de Crocheteiras. Para mais novidades no mundo feito à mão, acesse o meu Instagram. Um beijo e até a próxima!